Ciências e Biologia Online. Eu sou a professora Tina Tanner Silveira dos Santos, sou formada em licenciatura em História pela Universidade Federal de Roraima, sou mestranda pelo programa de pós-graduação em Sociedade e Fronteiras, também da UFRR, e atualmente eu faço parte do quadro de professores efetivos da Educação Básica do Estado de Roraima e leciono a disciplina de História no Colégio Estadual Professora Diva Alves de Lima. E a minha palestra hoje tem como título Interdisciplinaridade na Educação Básica, metodologia de ensino através do diálogo entre História e Biologia. Então, para falar um pouco para vocês sobre essa metodologia, é importante levantar alguns pontos aqui importantes. Quando essa metodologia e esse projeto ancorado nessa prática foi executado, foi em 2023 e eu era professora substituta do Colégio de Aplicação da UFRR, que é uma instituição de ensino associada à universidade, que fica dentro do campus da universidade. Então, eu estou levantando essa observação porque quando nós vamos trabalhar com outras práticas metodológicas, quando a gente vai trazer novos projetos, para a escola, para a sala de aula, a gente encontra dificuldade estrutural, apoio. Nós não temos recursos, na maioria dos colégios públicos não tem recurso para colocar em prática esse tipo de abordagem. Então, no meu caso, não foi o que aconteceu. Pelo contrário, eu fui bastante estimulada pelo Colégio de Aplicação nesse projeto, assim como outros que eu participei. Também fui muito abraçada pelo corpo docente, para dar início a essa prática interdisciplinar. E, inclusive, o próprio colégio promove feiras, de conhecimento, feiras culturais com essa abordagem interdisciplinar. Então, assim, eu tive toda a estrutura e todo o apoio para essa metodologia, para o desenvolvimento nessa metodologia. E eu estou fazendo essa observação porque, normalmente, os professores costumam falar sobre esses projetos, mas é importante também frisar nas dificuldades. Então, os professores são bastante cobrados, no processo de ensino, mas não nos dão condições materiais, de colocar em prática essas diversas ideias que a gente tem. Várias ideias surgem, vários projetos, mas tem uma dificuldade de execução. E no meu caso não houve, porque é um colégio com bastante estrutura em que eu recebi todo o apoio. Então, feito essa observação, eu vou começar explicando como foi que eu construí, que a gente construiu essa metodologia através de um projeto que foi submetido no maior evento científico aqui do estado de Roraima, que é a Feira de Ciências. Eu acredito que a Feira de Ciências acontece em todos os estados, ou na maioria dos estados aqui do Brasil, e aqui em Roraima não é diferente, ele é promovido anualmente. E todos os colégios da educação básica, os colégios públicos da educação básica, eles são compelidos a participar do evento. E não foi diferente, no caso do CAP, em que eu estava lecionando. E esse projeto, ele teve como base, a interdisciplinaridade. Trabalhar o papel social e político da educação, ou seja, não enxergar o conhecimento produzido no colégio como algo feito exclusivamente para fins de provas, concursos, avaliações e nem vestibular, mas enxergar a educação como aspecto fundamental e transformador, da sociedade. Esse projeto também teve uma ampla cooperação entre os docentes, então várias áreas de conhecimento participaram dessa ideia metodológica, que, como eu mencionei, já é comum nessa instituição. Também trouxe para o projeto uma abordagem científica da educação básica, ou seja, demonstrar para os alunos, na prática, como é que se constrói o conhecimento científico. Já no campo da minha ciência, da história, gostaria de trazer para os alunos a concepção do que é ser um sujeito histórico e o contexto político em que eles estão inseridos aqui em Roraima. E aí é importante falar também que o contexto aqui de Roraima é bastante específico, já que nós somos o estado que está no extremo norte do Brasil e nós também estamos inseridos na região amazônica, então é um contexto bastante diverso e bastante específico também. E aí, como eu falei, nós utilizamos a Feira de Ciências Estadual como condutor dessa prática metodológica. E, claro, nós tivemos alguns resultados muito bacanas que mostraram na prática a efetividade de uma metodologia interdisciplinar.
Aí aqui à minha direita eu trouxe essa foto, né, do dia da culminância do evento, em que nós levamos os nossos projetos para a Feira de Ciências Estadual. E aqui no centro sou eu, a professora Tina Tanner, acompanhada dos alunos que representaram o meu projeto. Aqui na direita nós temos a professora Angélica, que é mestre e também professora de educação física, e a professora Carolina, que é doutora, né, em física, doutora em química e também leciona a disciplina de biologia. Então é bem bacana observar que nós que estávamos representando a instituição, né, o CAP, a sigla do colégio, nós que estávamos representando o CAP, nós somos de áreas bastante diversas, o que só mostra, né, como o colégio acabou abraçando essa metodologia interdisciplinar. A base epistemológica dessa metodologia que eu desenvolvi em sala de aula e que foi desenvolvida principalmente nos alunos dos anos finais, ensino fundamental anos finais, a partir do 9º ano. Na verdade, essa metodologia ela foi bem mais forte no 9º ano, que eu observei que tinha uma maior maturidade para compreender esses debates e que levavam um pouquinho mais a sério essas discussões. Então, a base da minha epistemologia vai ser a interdisciplinaridade, é claro, focada na área de história e na área de ciências. E eu coloquei entre aspas biologia, porque apesar do ensino fundamental, né, na nossa grade curricular ser ciências, lá no CAP eles também tinham aula de biologia, né, aula de biologia, ciências e tudo. E além da interdisciplinaridade, né, como epistemologia, eu também trouxe a abordagem social e política da educação. E para fundamentar essa metodologia, eu trouxe 2 autores, principalmente a Circe Bittencourt, que é uma historiadora que trabalha bastante métodos de ensino de história. Então eu acabei trazendo as produções da Circe Bittencourt, porque eu já estou muito acostumada com a prática dela, e no livro Ensino de História, Fundamentos e Métodos de 2008, ela traz justamente um capítulo inteiro discutindo como a interdisciplinaridade, principalmente a história, em diálogo com disciplinas das ciências da natureza, discutindo meio ambiente, sustentabilidade, é importante para a superação da especialização do conhecimento. Então, para que os alunos não tenham essa percepção de que o conhecimento ele é distribuído em caixinhas, e sim que existe um diálogo, uma conexão entre os campos do saber. E que essa formação é uma formação muito bacana, porque eu não estou apenas especializando o aluno naquele conteúdo, eu estou formando um cidadão nesse processo. Ele precisa compreender, né, esse diálogo, como é que eu posso dizer, essa junção, essa coalizão de saberes, né, que formam o conhecimento científico. E claro, também trouxe o trabalho do Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, de 1987, para fundamentar o meu ponto que eu gosto de trabalhar, que é a educação transformadora. Uma educação transformadora e uma educação política, em que busca, através do conhecimento, soluções e alternativas para as questões sociais que a gente acaba enfrentando aqui no Brasil, como, por exemplo, desigualdades regionais, desigualdade social, o sucateamento da educação. Então, o Paulo Freire, né, através da pedagogia do oprimido, ele traz justamente essa reflexão acerca da educação e o papel transformador. Então, minha epistemologia teve como base, né, a Bittencourt e o Freire aí nesse processo. Mas como foi que surgiu a ideia dessa metodologia e como é que surgiu esse projeto? Então, tudo vai partir da Feira de Ciências, em que eu vou tentar estabelecer um diálogo entre as ciências humanas e da natureza. Então, o que estava acontecendo? Qual que é o contexto dessa empreitada? Estava no 3º bimestre dando aulas principalmente sobre Revolução Industrial, ascensão do capitalismo, Guerra Fria. E aí, nesse contexto de debates intensos, né, a gente acabou estabelecendo uma dinâmica, que era um debate de classe, que começava em grupos de classe, e que depois viraria um debate interclasse, em que a gente ia discutir sobre o capitalismo e o socialismo. A ideia não era defender as duas ideologias políticas do século XIX. Na verdade, a ideia era justamente questionar o que é que essas ideologias tinham em comum, o que elas discutiam, os pontos fracos dessa metodologia e principalmente entender a nossa inserção no modelo capitalista. Ou seja, como é que nós trabalhadores estamos inseridos no modelo de produção e consumo capitalista. Então era isso que estava acontecendo em sala de aula na minha disciplina. Então, quando o governo anunciou a Feira de Ciências Estadual, todos os colégios precisaram, né, aderir ao evento científico. E o colégio de aplicação não foi diferente.
Então, os alunos queriam muito que o projeto que fosse desenvolvido pela turma fosse orientado pela disciplina de História. Porque eles acabaram gostando muito da dinâmica da disciplina e eu realmente desenvolvi um carinho mesmo com a turma. Então, acabou que eles queriam muito participar. Só que eles mesmos pensaram o seguinte: como é que a gente vai participar de um evento científico de ciências orientado com uma professora de história? Eles mesmos encontraram na cabeça deles, nessa dicotomia. Não tinha como eu, na cabeça deles, uma professora de história, orientar um projeto, né, voltado para ciências. E aí, com base nisso, eu já trouxe, né, eu já falei assim, eita, temos uma oportunidade. Então eu já trouxe essa discussão para a sala de aula e assim, sempre no final de uma aula, a gente reservava 20 minutos para discutir sobre isso. As aulas tinham em torno de 1 hora e 40 minutos, então os últimos 20 minutos de aula era justamente para discutir sobre o que a gente tinha estudado, o que tinha aprendido e tudo mais, uma conversa bem informal mesmo. E aí, o tema da Feira de Ciências do ano passado, 2023, era Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável. E aí, o principal questionamento da turma era: é possível desenvolver um projeto na área de humanas para um evento científico das naturezas, ou seja, das ciências da natureza? E a gente começou a discutir sobre isso, questionar como é que a gente faria a história sustentar um projeto nessa área, né? Várias discussões, foi muito legal, os alunos falam assim, mas a gente falou sobre isso no debate, né, sobre capitalismo, e se a gente utilizar isso daí como fundo? Então foi justamente utilizando as aulas sobre Guerra Fria e os debates sobre capitalismo e socialismo que o projeto foi pensado, né? E aí acabou que o tema ficou interrogando a sustentabilidade do contexto histórico, a crítica do modelo de produção e consumo desenfreado. E interrogando a sustentabilidade porque nós íamos pensar quando é que surgiu a sustentabilidade, para quê, qual que é o objetivo, por que é importante se preocupar com o meio ambiente. E o contexto histórico porque era preciso saber como a sociedade se organizava, e se organiza, né, no modelo capitalista, e quais são as alternativas que a gente tem nesse sistema para tentar diminuir os impactos ambientais e pensar em tecnologias que auxiliem no desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso daqui é o contexto pré-metodologia e pré-projeto, né? Como é que tudo começou. E aí, como é que eu desenvolvi essa metodologia interdisciplinar? Então, começou o seguinte: primeiro a gente estabeleceu as etapas do projeto, o que nós queríamos, quais eram os nossos objetivos. Bom, o primeiro objetivo era contextualizar, ou seja, trazer o contexto histórico acerca da sustentabilidade. Quando surgiu, por que surgiu, o que é sustentabilidade, o que é meio ambiente, esse tipo de discussão. Depois, a gente ia avaliar quais que eram os impactos do modo de produção e consumo capitalista na sociedade. Então, como é que eles afetam o meio ambiente, como é que eles podem ser usados na sustentabilidade, levantando esse tipo de reflexão. E por fim, um aluno, foi muito bacana, porque os alunos eles iam tendo ideias. E aí um dos alunos ele teve a seguinte ideia: e se a gente pegar o contexto regional e tentar perceber os impactos do capitalismo na região amazônica? E aí ele vai trazer, né, eles vão chegar à conclusão de que aqui na região amazônica os principais impactos causados por esse modelo é a exploração garimpeira, né, que é uma prática ilegal, e também a madeireira aqui na região. Então foi muito bacana, porque a gente começou saindo de um contexto histórico, indo para um impacto e finalmente eles enxergando que esse movimento, esse processo histórico, ele também tem repercussões no contexto local. Então, tipo assim, foi a primeira parte que eu fiquei muito feliz e que eu enxerguei já como a metodologia, né, partindo disso daí, de um diálogo, de uma conversa entre os estudantes, trazendo seus contextos, as suas vivências, como foi que a gente chegou no contexto regional. Eles compreenderam que a história é esse processo e que ela tem repercussões também no contexto regional. Então foi a primeira observação que a gente fez, assim, que eu fiquei muito feliz. E assim, qual foi o primeiro diagnóstico que a gente teve, né, para dar início a essa metodologia? O diagnóstico foi como procurar alternativas que se adequem ao contexto local em que a gente está inserido, que no caso aqui do projeto é Roraima e a região amazônica. Então os alunos, a gente chegou, né, eu como orientadora e os alunos, nós chegamos na seguinte conclusão: vamos trabalhar então com a base histórica,
contexto, impactos, toda a parte de interrogativa, toda a parte de conscientização. E aí, nas soluções, nas estratégias sustentáveis, a gente inclui os professores de ciências e de biologia, através das entrevistas. Então, os alunos se reuniram e nas aulas de ciências e biologia eles conversavam com os professores sobre o que é meio ambiente, o que é sustentabilidade, os tipos de poluição. Inclusive, teve um grupo de alunos que eles ficaram super empolgados sobre materiais químicos, especialmente o mercúrio. Então, eles queriam saber por que o mercúrio, que é utilizado na prática garimpeira, né, aqui em Roraima, por que o mercúrio ele é tóxico para os seres humanos, por que ele causa contaminação de bacias hidrográficas, dos alimentos que nós consumimos, porque aqui na região a gente consome bastante pescado. Então eles conversaram com a professora de química, com o professor de física e buscaram saber mais sobre o mercúrio justamente para sustentar a parte da contaminação por mercúrio que acontece bastante aqui no estado. Então foi muito bacana ver essa cooperação toda, eles entrevistando professores e trazendo os conhecimentos das outras áreas para aplicar nesse projeto. E o resultado que a gente conseguiu assim de cara foi uma imensa gama de informações sobre a biodiversidade local, como é que funcionam os animais, a fauna e a flora aqui da região amazônica. Também os professores de biologia também deram para eles sugestões, né, de técnicas sustentáveis que poderiam ser inspiradas no modo de vida indígena. E também estava tendo um projeto de extensão que era sobre literatura regional, e perguntaram, né, os professores falaram com os alunos se eles queriam participar desse projeto de extensão, porque os povos indígenas seriam convidados para falar um pouco sobre como é a vida, né, nas suas comunidades, e também sobre rituais que eles têm lá, práticas culturais. Então, eles também foram colocados no projeto de extensão, que é chamado, até o projeto de extensão foi chamado de Cores e Linguagens, um projeto incrível, que contou com a gama interdisciplinar, professores da área de música, física, espanhol, inglês, história, geografia. Então foi um evento que mobilizou a escola toda nesse projeto de extensão e que os alunos acabaram entrando aqui e eles também participaram e foi super bacana. Eles tiveram contato com lideranças indígenas, perguntaram sobre como os indígenas lidam com as questões ambientais, então foi super bacana. Então essa foi a metodologia que nós utilizamos. Primeiro, dividir o projeto em etapas históricas. Segundo, introduzir a interdisciplinaridade, ou seja, o conhecimento das outras áreas do conhecimento, claro, ancorado na cooperação com os docentes. E, finalmente, construir alternativas sustentáveis que respeitassem a biodiversidade local e o modo de vida das comunidades, né, indígenas aqui de Roraima. Então, nossa, essa metodologia foi fantástica. Como vocês podem observar, o projeto ele demorou, né? Ele teve um tempo longo de duração, ele foi 3 meses, envolveu projeto de extensão, envolveu entrevistas com professores, envolveram aulas que eles discutiram sobre isso, envolveu também trazer o público, né, da sociedade para a universidade. Então a gente trouxe lideranças indígenas, nós trouxemos autores locais, né, autores que tratam sobre fauna e flora local. Então foi um evento muito legal. Então, assim, por isso que no começo eu mencionei sobre a importância da gente ter uma estrutura e ter a participação da instituição de ensino auxiliando os professores. Então, essa foi a metodologia que a gente empreendeu. E quando eu falo a gente, é porque eu estou falando de mim como orientadora e dos alunos também. Porque não houve aqui uma transposição de conhecimento. Eu não passei o conhecimento para o aluno. Pelo contrário, nós compartilhamos conhecimento. E eu aprendi na mesma medida em que eles aprenderam. E eu ensinei na mesma medida em que eles me ensinaram. Então não houve uma transposição de conhecimento. Houve uma construção de um conhecimento novo, que foi esse projeto que a gente trouxe. Então, nós participamos, o nosso projeto intitulado, né, Interrogando a Sustentabilidade, foi aprovado para representar o Colégio de Aplicação na 30ª Feira de Ciências Estadual de Roraima, que aconteceu em 2023. E de tudo que a gente produziu na metodologia, como eu demonstrei, a gente conseguiu resultados bem legais. Primeiramente, dentro do nosso projeto, os alunos buscaram, né, soluções sustentáveis. O que a gente pode fazer para evitar essas contaminações dos rios, essa poluição que acontece aqui em Roraima e principalmente, né, a poluição que a gente acaba enfrentando com a contaminação dos alimentos, porque a gente consome bastante peixe aqui na região, principalmente o tambaqui, que é até um peixe que a gente exporta para outros estados, né, o tambaqui.
Então, partindo disso daí, eles procuraram dentro das lideranças locais, dentro dos órgãos públicos, o que é que o Estado estava fazendo a respeito desses temas. Nossa, pense no orgulho quando eu vi aqueles alunos de 14 e 15 anos discutindo sobre o que o governador, o prefeito e os colégios, né, as escolas públicas poderiam fazer para melhorar os impactos, né, ou pelo menos diminuir e reduzir os impactos aqui da região amazônica. Então pense no orgulho que eu senti. Primeiramente, eles entraram em contato com a prefeitura e o governo de Roraima para saber se existiam políticas, se existiam técnicas, projetos de lei, o que é que tinha a respeito disso. Então eles descobriram que a prefeitura ela tinha um processo, um projeto de seleção de lixo. E que esse projeto acabou não dando certo, porque não tinha uma estrutura, segundo a prefeitura, para que ocorresse a seleção do lixo pela parte de recolhimento, né? Toda a parte que envolve o sistema de recolhimento do lixo aqui na cidade. Então, eles disseram que eles promoviam anualmente um grande evento em que eles convidavam a população a levar os materiais recicláveis e que a própria prefeitura destinava esses materiais recicláveis para poder fazer essa seleção do lixo e transformar, né, fazer o processo de reciclagem. Eles queriam participar, mas esse evento não aconteceu. Então, o que eles observaram? Existe um projeto, mas a prefeitura não efetua ele todo ano. Então, o que nós podemos fazer para pelo menos utilizar a ideia do projeto? Então, o que eles pensaram? O colégio de aplicação vai servir como um dos polos de arrecadação de materiais lixos recicláveis. Então, eles partiram desse como primeira estratégia. Como eles não sabiam o que fazer com esses resíduos recicláveis, eles foram pesquisando locais de coleta e descobriram que a CAER, a Companhia de Águas e Rede de Esgoto de Roraima, eles faziam a coleta de baterias, pilhas, óleo de cozinha usado. Então, eles anotaram e recebiam esse material e depois os próprios alunos, os próprios estudantes levavam esses materiais para a CAER, né, a nossa companhia de esgoto de água aqui de Roraima. E também descobriram que existiam ONGs que também faziam esse trabalho de arrecadação de materiais recicláveis, como papelão, latinhas e até roupas. Porque Roraima também tem um contexto muito forte de imigração internacional. E a gente recebe bastante imigração, principalmente venezuelana, atualmente no estado. Então, muitas pessoas acabam chegando numa situação econômica e financeira bastante crítica. E essas ONGs, elas também faziam arrecadação de roupas, calçados e outros utensílios e outros objetos que poderiam ser usados por essas famílias. Então, os estudantes também abraçaram essas ONGs e principalmente em parceria com o Instituto Pirilampus, que é um instituto aqui de Roraima que também faz parte desse processo de arrecadação de doações, de materiais recicláveis. Então, através dessa cooperação entre CAER, Instituto Pirilampus e as ONGs, né, que acolhem os migrantes, eles conseguiram estabelecer uma das estratégias para tentar atenuar os impactos, que é a doação de roupas e a conscientização de você doar aquilo que você não usa. Aí a segunda estratégia, a seleção de lixo, que eles iam fazer na Universidade Federal, ou seja, a partir de agora, né, a Universidade Federal tem uma seleção de lixo semanal em que os alunos se reúnem, vão lá e selecionam aquilo que pode ser reciclável do lixo orgânico. Eles também descobriram que o lixo orgânico poderia ser utilizado em compostagem. Então, assim, foi uma pesquisa que foi muito longe. Então, tudo isso que eles buscaram, como o descarte adequado de lixo, doação de roupas, calçados que você não está mais usando, mas que estão em boas condições, e o descarte adequado de lixos tóxicos, de poluentes, como por exemplo o óleo, as pilhas, os celulares, as baterias. Tudo isso foi os resultados que eles obtiveram e que eles apresentaram na feira. Além disso, né, toda essa cooperação que a gente teve com parceria do colégio, da universidade, do programa de mestrado, dos professores, rendeu o projeto de extensão Cores e Linguagens que eu mencionei
lá na metodologia. Então esse projeto de extensão foi muito bacana, porque ele fez um diálogo da educação básica com a produção do conhecimento acadêmico. A gente trouxe lideranças indígenas, nós trouxemos também palestrantes da universidade que também fizeram parte. Os alunos foram pela primeira vez, né, num evento científico promovido pela Universidade Federal, eles estavam lá. Então, assim, foi muito bacana toda essa parte. E é claro que quando a gente apresentou tudo isso lá no dia da Feira de Ciências, nós conseguimos, né, graças ao esforço conjunto dos estudantes, do colégio, a premiação. O nosso projeto ficou em segundo lugar na categoria Ensino Fundamental, anos finais, representando o Colégio de Aplicação da Universidade Federal. E aí eu trouxe esse detalhe, não é nem para dizer que nós professores devemos esperar um reconhecimento, esperar uma premiação. Não, eu trouxe isso para demonstrar que essa premiação representou para os alunos um reconhecimento dos seus esforços. Eles entenderam que se eles pensarem em alternativas científicas, se eles se dedicarem, eles podem ser reconhecidos por isso. Então a gente saiu no jornal local e eles ficaram muito felizes. A turma inteira ficou muito empolgada com o projeto. Muita gente contou para os pais como estava feliz. E assim, todo esse reconhecimento que veio como forma dessa premiação fortaleceu nos estudantes a ideia de que o ensino, de que a educação, ela é importante. Que é outra questão que a gente tem, infelizmente, que nós professores temos enfrentado, né? Que é essa subestimação, não sei nem se essa palavra existe, mas as pessoas subestimam a educação, tratam a educação como algo que não tem uma relevância prática, não tem uma relevância social. E através desse projeto, né, junto com essa metodologia que a gente conseguiu mobilizar o colégio, nós conseguimos mostrar para os alunos que a educação ela é importante, que a educação ela é transformadora, que a educação tem um papel social muito importante e que se todos nós tivéssemos uma consciência das nossas ações no meio ambiente e utilizássemos o sistema político, utilizássemos as estratégias políticas que a gente tem, né, como a Câmara dos Deputados, os projetos de leis, para melhorar a vida das pessoas, nós poderíamos estar numa sociedade melhor. Então, quando eles tiveram entendimento disso tudo, e eu vi eles apresentando, porque eles apresentaram esse trabalho lá, não era eu que apresentavam, eram os estudantes. E eu via como os avaliadores ficavam felizes de perceber aquilo que os alunos estavam falando, né? De falar assim, ó, caramba, eles não decoraram. Isso aqui não é algo que eles decoraram. Ninguém aqui tá segurando papel, ninguém tá segurando uma cola com o conteúdo. Não, eles estão falando o que eles sabem, o que eles aprenderam. Então foi muito bacana toda essa parte, né? De demonstrar os resultados desse nosso empreendimento, que foi bastante cansativo e que foi também muito gratificante. E aqui também eu trouxe, né, as considerações finais aqui pra gente pensar um pouco sobre a educação e a importância de estabelecer conexões com outras áreas do conhecimento. O que eu pude observar ao final de todo esse projeto e depois de ter participado da Feira de Ciências é que houve uma superação da fragmentação do conhecimento. Os alunos pararam de enxergar biologia e história como coisas completamente diferentes, coisas que não se relacionavam. E eles enxergaram que existe uma relação, sim, que quando o professor conta a história do Pasteur, que quando o professor fala sobre como Mendel, né, foi o pai da descoberta, né, do princípio da genética, todas essas informações, esse contexto de você compreender como a humanidade chegou naquele conhecimento, né, no caso das ciências da natureza, eu dei o exemplo de Mendel, eles ficaram impressionados. E eles vieram pra mim e falaram assim, professora, é muito legal, porque tudo é história. Aí imagina o orgulho, né? Como você fica satisfeito com a sua profissão quando você consegue finalmente demonstrar aquilo que você acredita. Então, para mim, isso foi um aspecto muito importante. A superação da fragmentação do conhecimento. A ênfase na importância do diálogo entre outros campos de saber, como que é que também acaba, né, resvalando na fragmentação. Então, tipo assim,
Não, a biologia, a história, a física e química, elas não são áreas completamente separadas. Elas são formas de construir um conhecimento, são formas de educação. Então, sim, a história é mais teórica, a biologia trabalha mais a natureza, a física é mais cálculo. Mas todas essas áreas de conhecimentos, elas têm pontos em comum, elas dialogam entre si. Então foi muito importante dar ênfase nisso e ver que os alunos entenderam essa abordagem. Foi bacana também ver a cooperação entre os discentes, né, os alunos, e os docentes, os professores, que a gente acabou tendo isso no ápice mesmo, foi no projeto de extensão, com a feira interdisciplinar que a gente fez, vários professores, como eu já mencionei ao longo da palestra. Então isso daqui também foi muito bacana. É muito importante para nós, como professores, como docentes, enxergar os professores de ciências humanas, enxergar os professores de exatas e também de ciências da natureza como agentes transformadores da educação. Né? Às vezes existe até um certo preconceito entre essas áreas de conhecimento, mas não pode existir esse tipo de preconceito, nós temos que colaborar entre si. Discursos como, história não serve para nada, história, o negócio mesmo é a prática, eles enfraquecem, eles acabam contribuindo para o sucateamento da educação e acabam contribuindo também para o desinteresse que os alunos têm nas questões políticas e sociais. Então, isso aqui para mim foi muito importante, ver que os meus colegas de trabalho acreditavam no que eu estava fazendo e que me ajudaram no que eu estava fazendo, assim como eu os ajudei no que eles estavam fazendo. Então, a cooperação entre os docentes e discentes, para mim, foi um dos aspectos mais imprescindíveis dessa metodologia. Também foi bacana ver como os alunos eles adquiriram concepção de sujeitos históricos, entender que eles são cidadãos, que eles fazem parte de um contexto histórico, um contexto social, em que eles têm um papel social, eles não estão simplesmente existindo, eles podem fazer a diferença na sociedade, eles podem contribuir para mudanças sociais aqui na nossa região, eles podem fazer alguma coisa. E principalmente trazer o aspecto que é o que eu acredito, é o motivo pelo qual eu sempre quis ser professora, é o motivo pelo qual eu me orgulho da minha profissão, que é o papel social da educação. O papel que a educação tem na transformação de uma sociedade, do desenvolvimento dessa sociedade, não só na parte econômica, mas na parte social também, entendeu? Dar dignidade para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam como que elas estão, no contexto que elas estão inseridas e como elas dialogam, como elas se relacionam com esse contexto. E claro também, né, que foi uma consideração assim, que a gente conseguiu ver na prática, que é a educação, quando ela serve ao social, quando ela serve para ajudar, né, no desenvolvimento social, leva em consideração as pessoas, ela traz ótimas alternativas sustentáveis. Ou seja, as ciências, seja da natureza, sejam ciências exatas, eles são capazes de trazer alternativas sustentáveis. Mas para essas alternativas sustentáveis surgirem, é preciso respeitar o modo de vida local, os modos de vida locais e a biodiversidade local. Então é muito importante isso daí também. Então tudo isso foi o que a gente conseguiu construir ao longo desse projeto. Aí eu gostaria aqui de deixar registrado que essa cooperação que eu tive com o colégio de aplicação, enquanto eu estava lecionando lá, né, antes de agora finalmente ter me efetivado, né, como professora de educação básica, foi uma experiência maravilhosa. É muito importante nas práticas metodológicas de ensino ter o apoio da instituição, da administração do colégio, para nos ajudar a colocar em prática essas alternativas. E principalmente de demonstrar que as ciências, a educação, eles são caminhos para desenvolver tecnologias sustentáveis. Eles são um caminho para a gente pensar nessas mudanças sociais que levem em consideração o meio ambiente, que levem em consideração a diversidade. É isso, pessoal, que eu trouxe para vocês. Muito obrigada. Estou deixando meu e-mail para contato aqui na tela. E mais uma vez agradecer pela imensa honra de participar desse congresso e compartilhar com vocês um pouco do conhecimento e da educação que nós desenvolvemos aqui no extremo norte de Roraima. Muito obrigada a todos e um ótimo evento. Tchau!